A graça e a paz, meus amados irmãos. Eu sou o pastor Exaú Almeida, venho trazer aqui hoje mais uma aula de nós falarmos a respeito do curso que nós estamos já veiculando, hoje é a terceira aula, sobre formação do caráter. E é muito importante de nós analisarmos e entendermos o que Deus tem para a nossa vida acerca desse curso, para que nós possamos justamente chegar à medida, à estatura do primogênito que é Cristo. E é muito importante de toda a igreja estar envolvida justamente nesse curso, para que nós possamos melhorar primeiramente como homens e mulheres segundo o coração de Deus. E nós estamos aqui na tarde de hoje, hoje de tarde a aula é gravada, mas estamos justamente para quê? Para deixar justamente para que os irmãos possam entender legal na sua casa, no conforto da sua residência. Tá bom, irmãos amados? Além do vídeo, nós temos também justamente os slides, inclusive até para que os amados irmãos possam estudar ali em PDF, tirar algumas dúvidas, olhar, verificar na Bíblia, estudar, e é bom marcar também na sua Bíblia ali. Amém, amados? Vamos falar hoje sobre um assunto muito bacana. Vai ser dividido em três partes esse tema sobre as virtudes do caráter cristão. Então é muito interessante nós chegarmos, olharmos e analisarmos com afinco mesmo. Nós olharmos com dedicação esse assunto, que ele é muito amplo. Amém, amados irmãos? Para a gente começar a falar sobre as virtudes do caráter cristão, vamos fazer aqui uma síntese e análise. Então, para nós chegarmos a analisarmos direitinho, vamos ver aqui, se nós fizéssemos uma síntese para descrever o caráter que cada um de nós deve ter segundo o projeto de Deus, seria que fôssemos como Cristo. Quer dizer que tenhamos o mesmo caráter do Filho de Deus, que sejamos perfeitos como nosso Pai. Para isso, devemos crescer até chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então é importante justamente nós chegarmos, olharmos, ou seja, e também aprendermos a sermos pessoas, homens e mulheres, segundo exatamente como a imagem de Cristo. Nós já vimos inclusive que a questão de caráter, quer dizer justamente o que? A imagem, nós somos a expressa imagem de Deus. Então, se nós devemos chegar à estatura da medida da plenitude de Cristo, nós devemos, ou seja, ampliar justamente o nosso caráter, nosso coração, nossos pensamentos, emoções e tudo mais, Então nós devemos procurar justamente chegar ao nosso modelo. Quem é o nosso modelo? O protótipo do homem na qual foi Cristo aqui na terra, ou seja, para sermos iguais a Cristo, como ele andou, como ele pensou, como ele falou e tudo mais. Amém, amados? Vamos lá. Ser como Cristo é a grande síntese que resume todas as virtudes do caráter. Isso significa ter. Vamos colocar aqui três pontos. Primeiramente, nós sabemos que temos a mesma atitude que como Cristo teve. Vamos lá. A mesma atitude implica em quê? Filipenses 2,5 diz assim: tende em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós devemos, ou seja, ter as atitudes. Algumas atitudes podem ser, talvez, por exemplo, pessoas impulsivas, outras pessoas que se retraem muito e aquilo mais. Mas a questão aqui se em algumas determinadas situações, se fosse Cristo em meu lugar, como ele faria? Ou seja, nós agimos como Cristo é para conosco. Ter a mente de Cristo. Olha só, tudo isso aqui anda uma coisa conjuntamente, uma coisa com a outra. A mesma atitude de Cristo, ou seja, como Cristo faria, como eu faria se fosse Cristo. Ter a mente de Cristo. Olha só, 1 Coríntios 2,16 diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor, ou seja, quem conheceu a mente de Cristo, para quem possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ou seja,
é você chegar como Cristo vai agir, como Cristo vai pensar, ou seja, como Cristo pensaria em determinadas áreas, e andar como ele andou. 1 de João 2:6 fala assim: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Olha aqui como as coisas andam juntas, ou seja, você tem atitudes, a mente e andar, ou seja, o caráter do cristão se resume basicamente nesse tripé: você ter atitudes, a mente e andar, ou seja, o seu dia a dia, o seu cotidiano, porque não adianta apenas nós sermos bons cristãos apenas da igreja, porque quem dá o testemunho a nosso respeito são as pessoas que estão fora da igreja. Então isso que nós estamos veiculando e falando aqui, amém, amados? Vamos mais uma aqui, olha só: ser como ele, Cristo, para andar como ele em quê? Em caráter e em comportamento. Aí você chega, fala, olha, analisa, imagina só, imagina, né, como as pessoas estão olhando você. Aí eu faço a seguinte pergunta para você: como você está andando? Como você está em caráter e comportamento? É parecido com Cristo no dia de hoje, 2023? É uma coisa para a gente pensar, para analisar. Olha só o que diz aqui: analisar essa definição consistiria em descrever cada uma das qualidades ou virtudes do caráter de Cristo reveladas nas Escrituras. Este é o projeto total que Deus quer formar em cada um dos seus filhos. O resto, né, desse bloco, né, dessas 3 aulas, né, está dedicado a fazer essa análise. Como a Bíblia é um livro testemunhal e não aborda nenhum assunto como um tratamento sistemático, usaremos diferentes textos para fazer essa análise. Ou seja, como nós podemos colocar isso, né? Vamos colocar grosso modo. A pergunta aqui é: como você tem andado na sua vida, no seu dia a dia? Você tem andado como Jesus andou? Você tem o caráter como ele tem o caráter de Cristo? E você tem um comportamento como Cristo se comporta? A questão aqui é essa. Então, justamente aqui, esse estudo é para a gente chegar para lá e analisar. Ser como Cristo, para que você seja. Não precisa ser 100% igual, porque o humano, nós somos humanos, nós não vamos conseguir ser 100%. O máximo que você consegue chegar, ser um homem melhor e ser uma mulher melhor diante aos olhos de Deus. Isso é o que importa para todos nós. Então, vamos então andando aqui para que a gente possa olhar aqui a primeira descrição do caráter cristão. Aí, para a gente olhar a primeira definição, vamos aqui olhar aqui basicamente o que? A primeira parte do Sermão do Monte, que, ou seja, aquelas partes do Sermão do Monte, é justamente um bloco de Jesus Cristo falou lá em Mateus, a partir do capítulo 5, um bloco de sermões. Aí a primeira logo é o que? O Sermão do Monte, né? Que a primeira sermão é sobre as bem-aventuranças. Então o que acontece? Eu só vou trabalhar apenas com apenas essa parte. O que significa as bem-aventuranças? Aí você fala para mim: poxa, pastor, como as bem-aventuranças, formação do caráter tem a ver? E muita coisa. É muita coisa. Preste atenção aqui. O Sermão do Monte, que abrange os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, segundo os estudiosos, foi a primeira parte escrita dos evangelhos. Ou seja, era a base que se usava na igreja no primeiro século para doutrinar os seus discípulos. Ou seja, os primeiros cristãos na igreja primitiva se aprendia a primeira coisa o quê? O Sermão do Monte. Coisa que hoje, talvez, 2023, século 21, nós não usamos no nosso dia a dia, mas é importante nós usarmos. Vamos lá, de modo que aqui nós encontramos um ensino fundamental para a formação de discípulos. Aí eu chego e pergunto: para que você tenha um caráter parecido com Cristo. Vamos lá, a questão, a pergunta agora. Isso aqui, esquece o material. Esaú que está falando, perguntando a você: você é discípulo? Se verdadeiramente sois meus discípulos, olha, amados, olha o que Jesus Cristo perguntou: se vocês são realmente verdadeiros discípulos, aí está o meu amor manifestado em vós, e eu manifestarei o meu amor justamente aí. E João fala isso.
Então, olha só, bem-aventurado. Aí você fala, poxa, como bem-aventurado? Significa o quê? Aquele que é feliz, ditoso, afortunado, sortudo. A felicidade não é apenas um objetivo, mas uma consequência. A consequência é ser como Deus e Ele quer fazer a sua vontade. Ou seja, você é bem-aventurado? Vamos analisar aqui esse sermão das bem-aventuranças, o primeiro sermão desse bloco do Sermão do Monte, para que você vai analisar direitinho no seu dia a dia, de domingo a domingo, tá? E o verbo implícito, olha só, isso aqui às vezes vamos falar isso aqui, o verbo implícito aqui é o ser. Ou seja, se você é mesmo, se você não é, alguma coisa está errada, então alguma parte do seu caráter precisa ser mudada. Então o que? O verbo implícito aqui é ser, os que são medos, os que são mansos, por aí vai. Justamente o caráter é aquilo que somos e o que determina a nossa conduta. É isso que nós estamos justamente falando aqui nessa aula, em nome de Jesus. Vamos ver aqui, mais aqui, exatamente, tá bom? Vamos passar mais um slide aqui, vamos lá. Vamos olhar aqui, 8 qualidades, vamos falar aqui hoje sobre isso aqui, 8 qualidades do caráter de um discípulo. A primeira característica é a humildade, está lá em Mateus 5,3, bem-aventurados os pobres em espírito. Vamos lá, você ser humilde. Ser humilde não significa você ser pobre, que você não tenha bens. Eu conheço muitas pessoas que inclusive têm muitas propriedades, muitas situações, muitos bens, dinheiro, tem pessoa afortunada, pessoa rica e por aí vai, mas a pessoa humilde. Vamos lembrar aqui o seguinte, aqui é o curso sobre caráter, a formação do caráter. Então, a primeira característica para que a gente possa moldar o nosso caráter é justamente isso aqui, a humildade. Ou seja, a primeira qualidade que Jesus vai descrever é justamente essa. Por quê? Os pobres em espírito são aqueles que foram conscientes que não tem nada e de que nada são. A humildade ele vai começar primeiramente aonde? No seu coração, aquilo que você é. Então, a humildade é a pedra fundamental nessa construção e da formação do caráter. Tudo vai começar na humildade. Então vamos lá. A humildade é a primeira qualidade inerente à nossa condição humana. E vamos lá. E o que nós somos? É você reconhecer que você, sem Deus, você não é nada. Você é apenas o pó. Você é apenas o pó da terra. Você é apenas, nada vezes nada sem a palavra de Deus. A humildade, justamente, se você não ter exatamente, ou seja, que a palavra diz o seguinte: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, como é que você quer fazer algo sem ter justamente o quê? A humildade, você reconhecer justamente que sem Deus você não tem poder sobre nada e pode fazer nada sem a presença dele no seu espírito. Então, amados, a humildade é a primeira marca, é a primeira característica que justamente vai assinalar essa condição, ou seja, para que nós possamos ser moldados segundo o caráter de Deus sobre nossa vida. E olha só, para a gente começar aqui, mais uma coisa aqui, a humildade é uma qualidade mais lógica, mais natural, mais inerente da própria natureza humana. Agora vamos lá, coisas que abalam a humildade: orgulho, soberba, vaidade, arrogância, autossuficiência, tolice. E essas características aqui que eu falei são as mais sobressalentes dos homens nos dias de hoje. Olha só, orgulho, soberba, vaidade, arrogância, autossuficiência. Elas justamente fazem oposição à humildade. Vamos mais um slide aqui para que nós possamos ver aqui. Olha só, vamos lá. Para a gente começar, o orgulhoso, por exemplo, ele fala muito, escuta pouco, é duro, inflexível, monopoliza a conversação, exagera, mente, esconde seus defeitos e cai justamente num defeito que Jesus Cristo mais combateu: a hipocrisia. Então, todos nós
Eu também me incluo nessa, e você também. Todos nós, filhos de Adão, somos orgulhosos. É da natureza humana isso, tá? E essa nossa natureza. Mas o orgulho pode se humilhar. E a primeira condição para se humilhar é reconhecer aquilo que sou. Ou seja, vamos colocar um detalhe aqui. Eu coloquei aqui Mateus 23:12 e Lucas 18:14, porque o texto é exatamente o mesmo. Temos duas referências no Evangelho da mesma passagem, que Jesus Cristo falou: aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Ou seja, aquele que se humilha a si mesmo será exaltado. Você vai achar tanto em Mateus 23:12 e Lucas 18:14. Que quer dizer o quê? Que o orgulho pode humilhar-se e ser transformado em a imagem de Jesus. Aí, para nós refletirmos sobre a humildade, eu vou fazer aqui duas perguntas aqui a você. Como podemos exercitarmos na humildade? Como você se exercita na humildade? E como você se considera a pergunta aqui, que na verdade ninguém diz que é. Nunca vi ninguém falar que é. Mas vamos lá. Você se considera orgulhoso? Aí eu pergunto: em qual área que você é orgulhoso? Em qual situação que o seu orgulho sobe a sua cabeça? É algo para nós pensarmos e analisarmos em nome de Jesus. Vamos à segunda característica. Olha, esse aqui é muito bacana. É o quebrantamento. O quebrantamento é aqui, ó. Bem-aventurados os que choram. Mateus 5:4. Bem-aventurados os que choram. O que é quebrantamento, pastor? Exatamente. Tem um algo a mais aí. Tem. Ou seja, não são aqueles que choram por raiva. Quebrantamento não é você chorar por raiva, compaixão, por querer que as pessoas tenham pena de você. Não. É um legítimo quebrantamento diante de Deus. Ou seja, você se chorar, se humilhar na presença de Deus. É você buscar a face de Deus. Você se quebrantar mesmo, fala o seguinte: Senhor, olha só, eu estou aqui com o coração humilde. Vamos no primeiro, tá? A gente vai em sequência. Eu estou aqui com o coração humilde diante de Ti. Eu estou me quebrantando, sabe? Eu estou quebrando todo o meu corpo, toda a minha suficiência, todo o meu orgulho diante de Ti. É você se humilhar diante de Deus. Aí vamos lá, Isaías 57:15, olha o que fala: porque assim diz o alto e o sublime. Quem é o alto e o sublime? Olha só: que habita na eternidade, cujo nome é santo, no alto e santo lugar habito, como também com o contrito abatido do espírito, para vivificar os espíritos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Porque diz o alto e o sublime, ou seja, é Deus. É Deus sobre nossas vidas. Quebrantamento. Nós devemos nos quebrantar. E justamente esse aqui, o quebrantamento, nós temos esquecido muito com relação a essa prática. Aí Jesus afirma que os que choram, o quê? Bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque eles serão o quê? Consolados. Para nós refletirmos em quais situações e quais os motivos é lícito, né, que nos leva a chorar, para nós podermos nos quebrantar diante de Deus. Qual o motivo que talvez está atingindo a sua área da sua vida hoje? Problemas todos nós temos, mas hoje, inclusive, uma ligação, uma pessoa chorando por problema, um monte de coisa, chorando, desesperada em algumas situações. Então, o que acontece? É chegar e perguntar quais situações e por quais motivos é legítimo da gente chorar diante de Deus. É entregar a sua vida, o seu problema, porque o Deus que você serve é maior do que todos os problemas, e tudo aquilo que você faça é o seguinte, amados: você ter a humildade e se quebrantar, pode ter certeza que será lícito chorar nos pés do Senhor. Amém? Vamos mais um slide aí. Vamos falar também uma qualidade que muitas pessoas, né, têm tido problema: a mansidão. A mansidão. Aí você fala assim: poxa, por que você está falando justamente isso? Nós já vemos uma sociedade, né, já desesperada, uma sociedade que está, sabe,
atrapalhada, não está andando com as suas próprias pernas, algumas coisas. Então o que acontece? Está dizendo aqui, ó, bem-aventurados mansos, Mateus 5:5. A terceira qualidade é a mansidão. Jesus disse, olha só, Mateus 11:28, que Jesus falou: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Aprender de Jesus, aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Ser manso é o contrário de ser rebelde. Então, ser manso, porque no dia de hoje a gente está numa sociedade que é o seguinte: a gente acaba sendo rebelde. Os mansos, eles não obedecem à boa disposição, com paz e alegria. São submissos, pacientes, do domínio próprio. A rebeldia pode ser violenta, com gritos, brigas, discussões, ou pode até ser uma rebeldia amável e silenciosa também. Acontece. Mas que finalmente que traz a sua própria vontade. Então, qual a definição de mansidão? Você ser manso, você ser uma pessoa que tenha mansidão de Deus. Olha só, manso é aquele que vive submisso a Deus, a sua palavra, aos seus irmãos e às autoridades. Mansidão é justamente aquela pessoa que está debaixo, sabe, do governo acima dela. Ou seja, os filhos submissos obedecem a seus pais, os esposos se sujeitam ao seu marido, e os submissos uns aos outros. Aquele que é manso também aceita com paz as adversidades e as provas da vida. Então, mais uma vez, nós estamos diante de uma sociedade aí que as pessoas já chegam hoje, falam diversas situações que está ao contrário disso aqui, da mansidão. Nós vemos aí muitas mulheres, que eu não vou dizer sobre políticas ou algumas coisas, mas vamos lá, a gente está numa era que falam muito de empoderamento. Então o que acontece? O empoderamento, ou seja, é justamente de uma forma o seguinte, fora da mansidão. Ou seja, um exemplo clássico que eu gosto de dizer sobre mansidão. Vamos lá, muito antes do mundo ser criado, muito antes da terra existir, houve uma rebelião espiritual. Satanás quis ser igual a Deus, ele não foi manso em algumas coisas. O orgulho subiu a cabeça, ele não teve humildade, não se quebrantou, e ele também não teve isso aqui, a mansidão. Eu gosto de dar esse exemplo. Por quê? Porque olha o que é Satanás hoje. Como é que ele justamente usa muitas pessoas aí. E onde não existe mansidão, aí tem Satanás no meio. Você pode ter certeza disso. Amém? Aí, para a gente pode refletir, bom, agora eu vou te falar aqui agora. Na Bíblia, olha só, quais são os mandamentos que nos ajudam a praticar a mansidão? E não são poucas não, tá? Pode ter certeza que tem vários. O que a tua esposa, ou teu esposo, o seu cônjuge, que você vê que ele precisa, ou ela precisa mudar o seu caráter, justamente isso aqui, ó, mansidão. Que o que tem briga de casal, no casamento, discussões, está fora do gibi, tá? O seu cônjuge te considera humilde e quebrantado e manso. Ele considera você, a pessoa considera você, o seu par, considera você, essas três primeiras qualidades que eu falei, se você é humilde, quebrantado e manso. Eu estou falando de conflitos reais, que chama-se casamento, tá? Então, vamos analisar legal aí, justamente nesse ponto. Mais um slide, por favor. Vamos lá. Mais uma qualidade do caráter de um discípulo é a justiça. Olha só, aí você vai falar, poxa, justiça, você ser justo. Vamos lá. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, Mateus 5,6. A pergunta que olhando aqui, a gente fala assim, poxa, mas justiça, está errado não, o que é justiça? É isso mesmo, é ser justo, correto, uma pessoa que não vai andar nem para um lado para o outro, não, a pessoa pragmática, que vai saber exatamente o que a Bíblia manda, não vai se desviar nem para um lado nem para o outro. Então, muitas vezes as bem-aventuranças, com relação a todas as bem-aventuranças aqui, a justiça, às vezes não é bem interpretada. Porque onde eu quero chegar? Não se refere àqueles que existem, os outros façam justiça para eles.
mas aqueles cujo desejo na vida é serem eles mesmos justos e santos diante de Deus e dos demais. Né? Para falar o seguinte, que tem de hoje em dia, né, Eduardo? Pessoas aí que falam o seguinte, né? Porque o Senhor é a minha justiça, achando que Deus vai ser igual o Chuck Norris, alguma coisa, para ser o cara, aquela com arma e sai atirando. Não é isso não. Justiça para diante de Deus, sabe o que é? É aquele que tem fome e sede justamente do que? Do que está desesperado, sabe, amados, por ter justamente o maior desejo na vida, ou seja, em que as pessoas saibam que a palavra de Deus, ela por si só já é uma justiça. Justiça, amados, não é você chegar, você fazer apenas para você buscar os seus direitos, não. Justiça também tem a ver, sabe o quê? Com o seu dever cristão. Tem a ver justamente, sabe o quê? Vamos lá, aquela famosa frase que eu canso de dizer, né? Aquele que rouba não rouba mais, aquele que mente não minta mais. E por que a gente continua ainda roubando e mentindo para o seu irmão, para com os outros da sua família, do seu círculo, né, social? Olha só, 2 Pedro 3,3 ele fala o seguinte, olha só: novos céus e nova terra, onde habita a justiça. O que significa isso aqui? O que significa? Vamos lá, para complementar, vamos lá. A bem-aventurança, ó, bem-aventurança aqui, cujo desejo na vida é serem justos, ou seja, serem como Jesus também anela, ou seja, os desejos. Ou seja, que novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Porque você acha que a justiça vai estar nesse mundo que está hoje? Não está. A gente fala, a justiça é cega, mas ela também está sendo surda e muda a justiça do mundo. A justiça de Deus, ela está além de tudo isso. Então, a justiça das nações está baseada, vamos falar aqui, entendeu? Ela está baseada justamente o quê? No direito romano, né? Então, por outro lado, a justiça de Deus é muito superior a tudo isso. Ela está superior do que a justiça daqui da terra. Talvez, ou seja, o que eu acho que é certo para mim, não pode ser certo diante dos olhos de Deus. O que talvez eu possa achar que é certo para mim é diferente do que você é certo. E às vezes o que você acha que é justo e certo para você, pode estar sendo errado para mim e errado diante de Deus. Ou seja, a gente está batendo cabeça aqui discutindo à toa. Então, pelas leis humanas, ser justo pode ser justo e legal, mas segundo a justiça de Deus não é. A verdadeira justiça é a de Deus, a qual está inseparavelmente ligada ao amor e à misericórdia. Olha, amados, está ligada junto ao amor e à misericórdia. Mais um slidezinho aí, para que a gente analise aqui um detalhe. Vamos lá. Eu separei alguns versículos aqui, para que você possa entender legal o que é justiça. Olha só, Mateus 5,20. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Olha que coisa muito bacana. Né? Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Aí Mateus 6,33 complementa: mas buscar o quê? Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que serão acrescentadas. Amados, às vezes, eu gosto de dizer, às vezes que nós achamos que pode estar certo para nós e para os outros, às vezes não é certo para Deus. Aqui é a busca pela justiça, aqui é a justiça celestial, é como Deus acha que é justo. Vamos lá, 2 Coríntios 8, 14, 15. Mas para a igualdade, nesse tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância, para a vossa falta, haja igualdade. Haja igualdade, é justiça. Como está escrito: o que muito colheu e não teve demais, e o pouco que não teve de menos. Olha, é para a igualdade. Já começa no quê? Mas para a igualdade. 2 Coríntios 9, 9 e 10. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também
vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira e aumente os vossos frutos da vossa justiça. Amados, para nós chegarmos e refletirmos a respeito da justiça, é muito amplo. Só essa aqui é muito ampla com relação à justiça. A gente pode ficar aqui a noite toda conversando isso. Mas nós temos um tempo, mas vamos voltar nesse assunto sobre justiça numa outra oportunidade. Mas eu gostaria de deixar uma reflexão para você. Quais os mandamentos do Sermão do Monte têm a ver com a justiça? Qual o versículo exatamente, os mandamentos que vai ter a ver justamente com justiça? E se eu chegar a falar, de repente, não cabe tudo no Sermão do Monte? Na Bíblia tem muita coisa que vai acerca de justiça. E tem muita coisa. Pode ter certeza disso. Amém? Vamos mais um slidezinho aqui. Mais uma característica da bem-aventurança, mais uma qualidade do caráter de um discípulo: a misericórdia. Vamos lá. A misericórdia é o que? Bem-aventurados os misericordiosos, Mateus 5,7, perdão. Mateus 5,7. Vamos lá. Aí você fala, misericórdia. O que significa a palavra misericórdia? A palavra misericórdia é a junção de duas palavrinhas latinas. Nós falamos português. Palavra latino, por quê? Vamos lá, português, espanhol, italiano, francês, romeno, é tudo língua latina. Então o que acontece? A base é o latim. Então o que acontece? Duas palavrinhas formam a palavra misericórdia. O que? É miséria, miséria, e outra cordes, que significa coração, que significa coração aberto para aquele que está na miséria, ou seja, para aquele que está sofrendo ou tem alguma necessidade. Misericórdia significa exatamente isso. Vamos lá, significa que é tratar os outros como Deus nos trata. Vamos lá, a questão aqui é o espiritual. Deus já nos escolheu, nos trata com misericórdia. Por quê? Devido à condição humana com relação ao pecado. Nós estamos em um estado miserável de pecado diante de Deus. A verdade é essa, não tem para onde correr disso. Isso é da condição humana do pecado que nós herdamos de Adão e Eva. Então o que acontece? A misericórdia lida com as consequências do pecado e a graça lida com o pecado em si. O misericordioso tem uma atitude positiva para com todos. Ele é o que? É amável, ele é bom, perdoa, ama, serve, sorri, não deixa de fazê-lo, e ainda que outras pessoas não lhe correspondam do mesmo modo. Mas o aspecto mais específico é a sua generosidade e o seu serviço desinteressado para com o carente ou com o que sofre, como por exemplo o bom samaritano, aquela famosa, a famosa parábola do bom samaritano. Ou seja, misericórdia. A gente chegar a ter justamente o que? Compaixão pelas pessoas que estão em estado de miséria. Ou seja, Deus nos trata exatamente de misericórdia, é isso, porque Deus não trata de misericórdia por causa da condição do pecado, para a gente início de conversa. E a outra questão aqui que nós estamos falando é, nós estamos sendo misericordiosos com os outros, ou seja, não estou falando de pessoas que estão em situação vulnerável, em situação de rua, não. Você já deve ter escutado a seguinte frase: aquela pessoa, fulano, ciclano, beltrano, é um digno de pena. Mas a pessoa tem casa, carro, mora num condomínio bacana, mas é um digno de pena. Sabe por quê? Exatamente por quê? Porque a pessoa às vezes fala exatamente isso, por ter misericórdia, de quê? Da condição justamente de que ele precisa de quê? De ser, ou seja, a gente chegar e olhar para ele, para a condição humana de miséria na mente, miséria exatamente em vários aspectos. E muitas coisas da miséria tem a ver justamente, sabe o quê? Que nós achamos aqui na igreja, justamente cura, libertação e sobre muitas coisas. Misericordioso é justamente trabalhar também com esse tipo de parada, exatamente com esse tipo de situação. Então nós devemos ter misericórdia uns dos outros, é o que manda justamente a Bíblia. Pastor, mas eu não consigo lidar. Não sei, mas é um mandamento que Jesus Cristo deu para a gente. E como reflexão, quais são no Sermão do Monte as passagens na qual vai falar
justamente que nos ajuda a praticar a misericórdia. Aonde justamente ali no Sermão do Monte vai dizer para que a gente pratique a misericórdia. Nós devemos ser misericordiosos com os outros, porque eu, pastor Esaú, eu já tive num estado difícil da minha vida que muitas pessoas acharam com misericórdia sobre a minha vida. Amém? Mais um slide em nome de Jesus. Vamos falar agora sobre a pureza de coração. Pureza de coração. Tem uma maneira, agora esse, né, Eduardo? Pureza de coração, né? Bem-aventurados os puros de coração, Mateus 5,8. Olha só que coisa bacana. São, na realidade, todas essas são qualidades do coração. Olha só, nós estamos falando aqui, várias aqui. Todas essas são qualidades do coração, que é pobre de espírito, mansos de coração, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos e puros de coração. Ou seja, todas as outras qualidades que nós já vimos anteriormente, ou seja, tem a ver o quê? Com qualidade da onde? Do coração. O que é ter um coração limpo? Ou seja, pureza no coração. Ou seja, você ter um coração puro. O que significa isso? É a gente não é apenas louvar aquele louvor, né? Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Não é só isso não. Vamos lá. O que é ter um coração limpo? Nós, os pecadores, com um coração enganoso e perverso, podemos ter um coração limpo somente através de um algo, apenas tendo Jesus Cristo na sua vida. Se nós chegarmos a olhar, a analisarmos 1 João 7,9, né, vai dizer o seguinte, que nessa condição de transparência, sinceridade e arrependimento, o sangue de Jesus Cristo limpa de todo o pecado. Olha lá na tua Bíblia, 1 João 1, 7 e 9. Ou seja, porque o sangue de Jesus Cristo, ele limpa tudo, ele limpa todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo, ele vai justamente varrer com toda a sujeira. Nem cloro, nem vênus, nem Mr. Músculo vai limpar algo do que o coração de Cristo sobre a sua vida. E mais aqui, coração limpo também significa ter desejos puros. Recordemos por aquele que olha uma mulher desejando já, que adulterou seu coração. Eu estou falando aqui algo que nós vemos recorrente. Está o homem e passa uma mulher, aí o cara chega geralmente, olha para trás. Eu vou falar aqui para vocês aqui, de coração para vocês aqui, o segundo olhar. Você tenha cuidado com o segundo olhar na sua vida. O que você, cruzou um olhar apenas é uma coisa, agora o segundo olhar, você já pecou ali, você não está com o coração limpo nesse momento. Isso que eu estou querendo chegar nessa, talvez esse exemplo bem, como vou dizer, esse exemplo bem comum na vida de muita gente, talvez, tem justamente destruído justamente a pureza do coração de geral aí, tá? Então, olha só, ter coração puro significa rejeitar no coração todo desejo impuro, ter intenções corretas e motivações santas em tudo aquilo que nós fazemos. Ou seja, esses que na qual praticam o coração puro, esses verão a Deus. Aí, para nós refletirmos, quais são, no Sermão do Monte, as passagens que têm relação com o coração limpo, um coração puro, um coração, sabe, sem mancha, sem mácula diante de Deus. É muita coisa, hein? Vamos mais uma aí, para a gente olhar, para a gente finalizar, já está acabando. Vamos falar sobre a paz. Ter paz, amados, é muito bacana. Olha só o que diz aqui, Mateus 5,9. Bem-aventurado é quem? Os pacificadores. O que é ser um pacificador? Aquele que pratica e leva a paz. É ser pacífico. Ter justamente o que? Ou seja, a paz reinando dentro dele. Aquela pessoa que você sente, sabe? Quando a pessoa chega, você sente aquele ar leve, não é aquele ar pesado, sabe? Aquela nuvem negra, não. Aquele sol raiando o tempo todo. Esses são os pacificadores. Temos que ser homens e mulheres de paz. É difícil lutar com o pacificador. Você não consegue lutar com o pacificador. Por quê? Um ofende e ele perdoa e ama. O outro ataca e ele não reage. Um lhe fala irado e ele responde com tranquilidade.
não entra na luta de discussão. O agride, ele se esconde. O pacificador perdoa, cede, prefere perder, devolver bem por mal. Aí vamos lá. Quem de nós é assim? Na Bíblia só teve um colocando pacificador mesmo, Jesus Cristo. Agora vamos lá. Por que isso? Vamos lá. Chega um bando de zelotes, fugindo aquela coisa toda e sai esbofeteando. Sai fazendo um monte de coisa e atacando. Aí a pergunta que eu quero falar para você: você dá a sua outra face? A gente mais fácil querer atacar, né, pro Eduardo? Mais fácil a gente querer brigar. A gente vai brigar e lutar. Às vezes quando chega o filho e fala o seguinte: eu não me surpreendo com nada nesse mundo. Eu consigo o que eu estou dizendo. Eu me surpreendo quando a pessoa acerta, quando a pessoa dá outra face. Me surpreendo quando a pessoa sabe, poxa, vai fazer justamente o que? A paz. Aí eu me surpreendo. Agora se a pessoa, por que eu não me surpreendo? Porque a gente faz a mesma porcaria que a pessoa faz. Eu faço, a mesma coisa. Então como é que eu vou me surpreender? Estou escandalizado porque eu não me surpreendo com isso. Então, amados, por que eu estou falando isso? Porque estamos falando aqui de quê? Formação de caráter, qualidade de um caráter de um discípulo. E a paz é justamente uma das coisas que tem faltado na vida do cristão. Olha só, pacificador significa que o sujeito é um instrumento de paz entre os homens. É uma ponte de reconciliação entre os inimigos. Amados, olha que coisa forte isso aqui. Olha que coisa muito bacana. Ou seja, em vez de separar, ele não vai fazer isso não, o pacificador, ele vai apaziguar. Ou seja, ele é o elo entre a unidade e a paz. Agora a questão é, olha só, o versículo vai dizer o seguinte, os tais serão chamados filhos de Deus. Você tem sido pacificador, obrigador, lutador de UFC? A questão é essa aqui que eu estou perguntando. Aí a gente vai refletir da seguinte maneira: quais são os mandamentos que nos ajudarão a desenvolver esse traço de caráter? É complicado. Quais os mandamentos que nos ajudarão a desenvolver esse traço de caráter? Olha, desenvolver esse caráter não é para qualquer um não, cara. É complicado você ter paz no seu coração. Não é verdade, Eduardo? É muito complicado mesmo. Amados, é louco. Vai mais um aí. Vamos para o último. Sobre, aqui a alegria de ser perseguido e injuriado por causa de Cristo. Aí você fala, cara, que doideira é essa? Aí a gente chega, canta aquela música, tem louvor, né, Eduardo? Né? Que nem o Coliseu parou a igreja, né? Nem os leões pararam com a igreja, ninguém pode parar com a igreja do Senhor. É isso aí mesmo. Só que nós estamos numa outra época, não tem leão, não tem Coliseu, não tem Nero, não tem nada disso não. Hoje em dia a parada é outra, irmão. O negócio é, os personagens dos instrumentos mudaram, mas ser perseguido e injuriado por causa de Cristo é ter alegria. Isso continuou hoje também no século 21, tá? Bem-aventurados os perseguidos, alegrem-se e regozijem-se. Mateus 5, os versículos 10, 11 e 12. Olha que bacana. Finalmente, a última qualidade de caráter que Jesus assinala é ter a alegria de, apesar de padecer sofrimentos injustos e calúnias por causa de Jesus. Aí a pessoa fala, você é crente? Né? A sua igreja é isso? Não tem isso lugar nenhum não. Tem pessoas que duvidam ainda. Vamos lá, a nossa alegria não está condicionada pelas circunstâncias favoráveis, nem pelas circunstâncias favoráveis. A nossa alegria não depende do que acontece à nossa volta, senão daquilo que ocorre no nosso interior. Ou seja, a nossa alegria e a nossa suficiência vem apenas de Deus. É isso que estamos conversando aqui. Então, amados, como reflexão, vou perguntar a vocês: que exemplos temos na Bíblia de homens que se comportaram desse jeito?
E teve exemplos grandiosíssimos, inclusive foi falado aqui na igreja várias vezes. O exemplo, Daniel. Não vou falar sobre a história de Daniel não, mas exemplo disso clássico é Daniel. Perseguido, injuriado, foi levado à cova dos leões, um monte de coisa. Imagine aquele cara sacaneado por várias pessoas e invejado pelos outros. Esse homem foi Daniel. Leia lá no livro, depois que você, livro de Daniel, você me fala o que você achou. Mais um slide aí em nome de Jesus. Já acabou? Aleluia! Então, amados, isso aqui é a nossa aula de hoje, tá bom? Para que você possa refletir, tá? E a próxima aula vai ter a segunda parte, vão ser 3 partes, a segunda parte. Ainda vamos continuar ainda com relação justamente, né, a esse assunto ainda. Então, amados, as bem-aventuranças foi o início de tudo isso aqui e que nós possamos, sabe, analisar e verificar o que Deus tem para o nosso coração, amém? Vamos orar a Deus em nome de Jesus, amém? Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado por estarmos aqui, estudando a Tua Palavra, aprendendo mais de Ti, Pai, que a Tua Palavra diz, ó Senhor, que nós devemos ser mansos e humildes, que nós devemos aprender contigo, que Tu és manso e humilde. Então, Pai, Senhor, essa paz, essa humildade, venha, Pai, bater sobre nossos corações e que nós possamos, Pai, sermos homens e mulheres segundo o Seu coração. Nós possamos, ó Pai, sermos achados, como Davi foi achado por Ti, Deus. Cria em nós, cada dia mais e mais, por pessoas com o coração puro e que nós possamos, Pai, ser renovados de glória em glória sobre, Pai, a nossa vida, Pai. E que Tu possas, Pai, cada dia mais e mais, Pai, honrar e que nós possamos, Pai, buscar mais e mais a Tua face. É o que desde já nós te agradecemos em o Teu santo nome. Amém. Amém, irmãos? Eu agradeço muito pela vida de vocês, tá bom? E reflitam bastante sobre essa palavra em nome de Jesus, tá bom? Até a próxima aula, um abraço em nome de Jesus, tchau, tchau.